Abençoa cada oferta, cada dízimo, Senhor. Senhor, também pedimos para aquele que não pôde ofertar nem dizimar, Senhor. Abençoa, Senhor. Abre porta onde não tem porta, papai, em nome de Jesus, papai. Queremos te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Recadinhos. Segunda-feira, culto de oração às 20 horas. Terça-feira, atendimento pastoral das 9h30 às 18h30. Caso você não consiga esse horário, pode estar me procurando que a gente agenda um horário melhor para você, em nome de Jesus. Quarta-feira, culto temático às 20 horas. Quinta-feira, encontro de mulheres. Às 15 horas, mulher, você está convidada. Domingo, culto da família. 2 horários, 9h30 às 19h30. Recadinho muito importante. Discipulado para o batismo já começou. Se você tem o desejo de se batizar. Procurar a Neneca e o Haroldo, tá bom? Os dois estão aqui na frente, tá? Só procurar no final do culto. Sábado, encontro de jovem às 18 horas. Cantina não, cafeteria está disponível ali fora para vocês. Glória a Deus e aleluia, todos secados. E agradecer aqui o Departamento de Mulheres pelo culto de ontem. Glória a Deus e aleluia. Agradecer você, mulher, que fez parte, nos ajudou. Em qualquer forma, oração, esteve aqui, muito obrigado. Nós não temos nada a dar, mas o Senhor sim, que Ele abençoe vocês grandemente. Glória a Deus e aleluia, foi um culto lindo de adoração ao Senhor. Aleluia. Vamos apresentar os nossos visitantes. Isabela. A Isa, seja bem-vinda, Isa, em nome de Jesus. Está agrandando, quando olha para ela, a gente vê que a gente está velha mesmo. Vi ela pequenininha agora, o tamanho que está a moçona. Seja bem-vinda, Isabela. Douglas, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mais alguém nos visita essa noite? Mais alguém nos visita? Aplauda ao Senhor pela vida dos nossos visitantes. Glória a Deus e aleluia. Quando a gente fala mais alguém nos visita, é difícil a pessoa levantar a mão. Não deu um nome, vai levantar a mão. Glória a Deus. Tem um pedido de oração aqui sobre uma moça, Stephanie. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar. Vamos interceder por essa casa em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar diante de Ti, Senhor, a Stephanie, Pai. Tantas coisas acontecendo, Senhor. Eu não a conheço, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Jesus, visita essa moça neste momento, papai, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o mal, toda ação do inimigo que quer destruir essa família, papai. Em nome de Jesus nós repreendemos, em nome de Jesus, papai. Visita essa jovem, Senhor, que está com depressão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, sabemos que o Senhor pode fazer, libertar, Senhor. Jesus, visita a família, Senhor. Visita os pais, os filhos, Senhor, neste momento, Pai. Senhor, em nome de Jesus, sabemos que o Senhor está aqui conosco, mas o Senhor está lá com ela, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, porque nós cremos na libertação, Senhor, da tua filha, da casa da tua filha, papai, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém. Glória a Deus. Coloca essa moça em vossas orações, em nome de Jesus, quando você dobrar o seu joelho, coloca essa moça nas tuas orações, em nome de Jesus, a casa, os filhos. Amém, igreja? Deus abençoe e um ótimo culto a todos. Aleluia, aplauda o Senhor.
Paz do Senhor. Boa noite. Tudo bem com vocês? Só dar um acréscimo nos recados da pastora. Parabéns ao Departamento de Mulheres. Como eu falei aqui pela manhã, preciso falar agora à noite também. Trabalho lindo, tudo para a honra e glória do Senhor. Eu pude ver na sexta-feira à noite, quando eu cheguei de viagem, eu vim aqui para a igreja, vi as mulheres aí até 10 alguma coisa, se não me engano, montando, decorando, né, se dedicando. Eu fiquei muito feliz, né, porque como pastor a gente se alegra, a gente vê o povo na mesma visão, na mesma direção, no mesmo intuito. E é o que eu falo, sucesso em público é a dedicação e o culto, sempre vai ser assim. Até chegar aqui, até aconteceu tantas coisas, e o responsável para que as coisas dê certo aqui em público é o que acontece em oculto. Então a gente sabe que houve um trabalho em oculto, de oração, levantando de madrugada, as mulheres orando, para que tudo acontecesse para a honra e glória do Senhor, como foi, bênção, com excelência, porque para Deus tem que ser com excelência, para Deus não tem como ser 50%, para Deus não tem como ser 99%, para Deus tem que ser 100%. Deus se agrada do trabalho, Deus se agrada da entrega, e é isso aí. Então parabéns ao Departamento de Mulheres. Deus abençoe vocês. Um trabalho incrível. Não vim, só participei nos stories. E também não queria estar não, porque de mulher, deixa a mulher fazer. E eu gosto assim como funcionou quarta-feira, funcionou ontem. E vai sempre funcionar quando eu estiver, porque não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o Senhor. E mais um trabalho da palavra evidenciada foi entregue com sucesso e com excelência para a honra e glória do Senhor. Então Deus abençoe vocês. Como a pastora disse, a igreja não pode dar nada para vocês, mas quem retribui é o Senhor, e que o Senhor te retribua e faça além daquilo que você pede ou pensa. Amém? Dá um recado para as mulheres também. Sábado agora os homens vão comer uma vaca atolada aqui na igreja. Hoje eu estou falando para você, não embaça, não fica pegando no pé, não fica enchendo o saco. Libera teu marido aí, ele vai estar junto com o pastor, tá bom? Não vai correr perigo nenhum. Não está no bar, não está no campo. Viu? Está na igreja, então para de embaçar. Você que ficava orando para teu marido sair do bar, e agora você fica embaçando para ele vir na igreja junto com os homens. Então já estou te falando já, tá? Deixa ele, tá? Não fica ligando, passando, libera esse homem de Deus aí. Vamos estar junto aqui comendo uma vaca atolada e dando glória. Amém? Amém, irmãs? Isso. Já sei se seu marido não vir, né? Não. Minha mulher disse que eu não estava afim. Para de ser frouxo, viu? Para de ser frouxo, em nome de Jesus. O pastor já falou tudo. Você que, aproveitando, isso, eu falei, ela está no mesmo espírito, em nome de Deus. Deus está no mesmo espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você, você que é batizado, toca algum instrumento, tem esse dom, nos procura, estamos precisando. Você viu aqui que o homem de Deus, ele pegou chupou cana e assoviou, né? A gente sabe que a gente precisa da tua ajuda, da tua cooperação. A igreja cresceu, o trabalho também aumenta. Então você que tem esse dom, é batizado, faz parte da nossa congregação, procure o Iago, procure o William, são os líderes de louvor. E você se candidata aí, dá o seu nome para ele e vem adorar o Senhor junto com a gente, amém? Estamos precisando de você, amém? Glória a Deus. Tira esse instrumento da enferrujada aí, sopra, tira a teia de aranha e vem adorar o Senhor. Porque o Senhor entregou algo para você que não é para ficar enterrado nem escondido, e sim para glorificar o nome dele. Amém? Livro do evangelista Mateus, capítulo 26, verso 39. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 29. Mãe da Heloísa comparecendo à recepção. Já foi? Isso, Mateus 26, 39. A minha versão é ARC. A gente vê aí no... Coloca aí a ARC para nós, por favor, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível passar de mim este cálice,
Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Atende. Atende ao Pai. Pai, está aí a tua palavra, ela não é minha, ela é tua. Seja feito como tu queres, como tu desejas. Tu és soberano nesse lugar, é o Senhor que manda. Muito obrigado pela sua oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Já estivemos aqui pela manhã. Estamos aqui outra vez para engrandecer o teu nome. Tenho certeza que tu vai continuar falando conosco, como tu falou pela manhã, como tu já falou no início desse culto, já falou com a gente nos louvores e vai continuar falando conosco agora. Espírito Santo de Deus, é tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Manifesta o teu poder nesse lugar, como fosse a última vez. Faz o que tem que ser feito. O único Espírito bem-vindo nesse lugar é o teu Santo Espírito, Senhor. Então qualquer outro espírito que ainda estiver por aqui, seja queimado agora em nome de Jesus. E bata em retirada todo espírito maligno que queira atrapalhar o andamento desse culto, tirar a atenção do povo de Deus, seja repreendido e queimado em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, continua conosco, meu amigo. Fica conosco. Assim te oramos em nome de Jesus. E você diz amém e aplauda o Senhor. O inimigo da nossa vida, ele sempre tentou fazer com a gente, tenta e vai continuar tentando fazer o que aconteceu com ele. O que aconteceu com ele, pastor? Saiu da presença de Deus e não pode voltar mais. Então a luta do nosso inimigo sempre será para arrancar a gente da presença de Deus. É por isso que você vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 45. Obrigado, tá? Alguém estava de manhã aí, hein? Aí é bom às vezes estar de manhã, tá vendo? É ruim ficar olhando para o outro que já está aqui de manhã, mas ajuda. É como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 45. Lá vai dizer que houve o primeiro Adão, depois houve o segundo. Que o primeiro Adão era carnal, mas o segundo Adão era espírito vivificado. Mas por que, pastor, tem o segundo Adão? Por que a Bíblia fala do segundo Adão? Porque o primeiro Adão fracassou, o primeiro Adão naufragou. Você conhece a história? A Bíblia vai dizer que Deus cria o jardim, e depois de criar tudo, cria o homem, a sua imagem e semelhança. Bota ele para dominar, para mandar nas aves do céu, nos peixes do mar, nos animais da terra. Dá uma ordem para ele dizendo: você pode comer livremente de tudo que há no jardim, mas somente da árvore que está no meio do jardim você não pode comer. Então, ou seja, tinha muitas possibilidades e uma proibição. Vou repetir para você entender. Tinha muitas possibilidades, muitas árvores para ele comer, mas uma ele não podia tocar. Então Adão tinha várias árvores para comer, só uma não podia. Então, ou seja, dentro de uma questão eu tinha muito lugar para comer e um só não podia. Então tinha várias opções. Só que a Bíblia vai dizer que quando o diabo entra na serpente, e ela não rastejava, a Bíblia não fala se ela andava, se ela voava, se ela tinha o cabelo de qual cor tinha, não vou falar porque de repente, né? A Bíblia não diz nada sobre isso. Mas a Bíblia diz que depois da sentença que Deus dá, a cobra começa a rastejar. E quando a serpente vem conversar com Eva, quando o demônio, Satanás, vem conversar com Eva, a conversa dele se inicia de qual forma? A serpente pega e fala assim: Deus disse que nenhuma árvore do jardim você pode comer? Presta atenção. Quando Deus fala com Adão, diz para ele: você pode comer de todas livremente, de uma só não. Mas quando o Satanás vem conversar com a mulher, ele diz assim: Deus disse que você não pode comer de nenhuma. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que o inimigo, ele é terrível e sabe colocar uma pergunta na hora certa. Presta atenção. Ele potencializa a proibição e anula as possibilidades. Ou seja, tinha um monte de árvore para comer, mas quando ele vai falar, ele está falando assim: ele não deixa você comer de nenhuma, né? É por isso que as pessoas que estão fora da igreja têm uma visão da igreja que não pode nada. Mas isso não é uma verdade. Podemos tudo, mas nem tudo nos convém.
Então a Satanás, com o seu poder de persuasão, diz para Eva, ele disse que não pode comer de nenhuma, né? Ela falou, não, ele não disse isso. Ele disse que podemos comer livremente, mas se tocar eu morro. Outro problema, presta atenção. Quando você não maneja muito bem a palavra do Senhor, facilmente você é ludibriado pelo inimigo. Viu aí agora aí quem é o Of the King, the Power, não sei das quantas? Sabe o que eu penso disso tudo? Que esse menino representa essa geração de hoje. Como assim, pastor? Uma geração que não quer esperar os processos de Deus, quer antecipar tudo. Confirmou, hein? Quem diz o meu irmão. Uma geração que não quer esperar os processos de Deus para estar pronto, quer já acelerar o processo, quer fazer, quer aparecer. Uma geração que não lê. Porque se numa igreja séria, aquele moleque começasse a falar um monte de bobeira e não voltasse mais, não fosse pago para ele estar, ele não estaria no sucesso que está fazendo, nessa repercussão toda. Então esse menino representa muito bem essa geração, que não quer passar por processo nenhum e não faz questão de saber o que está sendo falado. Então se fazer barulho, falar uma língua estranha, você já acha que é espiritual. É por isso que é muito mais fácil você levantar a mão para receber uma profecia quando o pastor ou o pregador começa a falar língua estranha, do que quando ele está falando uma verdade segundo o que a Bíblia diz. Então o inimigo começa a conversar com Eva de uma forma, uma pergunta bem colocada, começa a pôr em xeque aquilo que Deus disse. Então a Bíblia vai dizer que Eva toma do fruto e come. Aí eu gosto, quando estou lendo a Bíblia, eu gosto de fazer algumas perguntas para o texto. E eu perguntei para o texto, por que esse bendito já não pegou o fruto e deu para a mulher comer? Ele queria que ela comesse, comava do fruto e dava para ela, já comia. Só que presta atenção, o foco de Satanás nunca foi o fruto. O foco de Satanás era causar desobediência no homem. Satanás já estava caído. Satanás já estava perdido. O que ele queria fazer era arrancar o homem da presença de Deus. E a luta dele até hoje é essa: arrancar a gente, prejudicar o nosso relacionamento com Deus, nos arrancar da presença de Deus. Então esse caminho ele conhece muito bem. Ele queria fazer a mulher entrar nele. Então presta atenção numa coisa: quando eu começo a dar ouvido e espaço para a fala de Satanás, eu começo a comprometer a minha permanência no jardim. Então tem muita gente que gasta muito tempo dando ouvido para o Satanás e achando que é Deus que está falando, porque gosta de uma fala mansa, gosta de massagear no ego, gosta de falar que você ouvir que você está certo, mesmo você sabendo que está errado. Então quem para dando ouvido para Satanás compromete a estadia, a permanência no jardim. E a Bíblia vai dizer então que a mulher então olhou para o fruto, teve desejo, toma e come e dá para o seu marido. Não está na Bíblia, tá bom? Amém? Pastor Everson está dizendo, tá? Não vai falar que o pastor Everson disse que em Gênesis está escrito isso, que não está. Pastor Everson está falando agora, um pensamento meu. Você não precisa acompanhá-lo. Pode discordar, pode concordar, fica à vontade, mas é um pensamento meu. A Bíblia diz que Eva come do fruto. Comeu do fruto. Eu sou Eva, tá bom? Ela é Adão. A Bíblia diz que Eva come do fruto e leva até Adão. É isso que está escrito na tua Bíblia aí? O que está escrito na tua Bíblia? Comeu, filha, já? Deu ruim. A Bíblia diz que Eva come do fruto e dá ao seu marido. Que é bom, pastor, o que isso quer dizer? Segundo o pastor Everson está dizendo, pensamento meu. Se ela come e dá, é porque estava perto. Tá, o que quer dizer isso, pastor? Ô Adão, deixa eu te falar uma coisa. Você deixa o diabo ficar lá um monte de vezes com a sua mulher, e você também come, então porque você também acreditou naquela conversa, né? Tem muito Adão que por omissão compromete o casamento, viu? Não, é minha mulher que fala, é minha mulher que sabe, é minha mulher que sabe, é minha mulher que tal, é minha mulher que tal. Você pode perceber uma coisa: o problema só acontece depois que ele come, porque a ordem foi dada para ele. Ah, pastor, tu está falando que o homem então é mais importante que a mulher? Não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que Adão, você precisa se posicionar como homem. Porque a sua missão pode comprometer todo mundo, viu?
Ah, não, porque eu prefiro ficar quieto para não arrumar confusão. Não estou falando para você brigar. Estou falando que tem coisas que, como homem, você precisa se posicionar. E você, mulher, para de ficar dando ouvido. É o que você está dando ouvido. Então agora, eles comem do fruto. E por consequência disso, é obrigado a ser retirado do jardim. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, nessa viagem que eu fiz. A gente conversando da palavra, que a gente pode conversar. Falando dessa passagem, ele falou um negócio dele. Eu falei, pô, interessante. Quando Satanás vem para Eva e diz para ela assim: não, come, que certamente você não vai morrer, porque no dia que você comer, você vai ser que nem ele. Aí a conversante falou assim: poxa, por que Eva não falou assim? Come tu. Come tu. Se é bom, come tu. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo nunca vai oferecer algo bom para você, por mais que as aparências mostrem que é bom. O que o diabo queria é que criasse diante do homem de Deus uma desobediência. Ele tinha que ter falado isso. Eu falo, come tu. É rachado, né? Para rachar você fala. O diabo é surrateiro na conversa, ele sabe conversar. Cuidado, viu? Tome muito cuidado. Ele não rastejava ainda. Não tinha aparência de algo que trazesse algum mal para você. No início é sempre assim. Não vem cara que vai te fazer chorar. Não tem cara que vai te dar prejuízo. Não tem cara que vai trair você. Não tem cara que vai te magoar. É carinhoso, fala bonito, cria dúvida na sua cabeça. E quando você menos esperar, ele vai estar rastejando. E vai ser criada uma inimizade entre você e ele. E eu gosto disso porque a Bíblia diz que depois que acontece isso e Deus vem e dá as sentenças para o homem, para a mulher e para a serpente, a Bíblia diz que a partir daquele momento ela começa a rastejar sobre o seu ventre. Presta atenção numa coisa. Todas as pessoas que dão lugar para o diabo, as aparências dela mudam. É isso, pastor? Muda. Pior que muda. Deixa eu falar para você, ontem eu fui de manhã lá no campo de Santa Rosa lá. No campo de Santa Rosa eu vou desde pequena, minha infância, a grande parte dela eu passei lá jogando futebol, então conheço tenho muitos amigos lá e nos conhecemos desde pequeno, jogando bola junto, crescemos. Uns já morreram, outros estão presos, mas eu vi alguns amigos lá. Então se você pegar uma foto minha no campo do Santa Rosa alguns anos atrás, e a foto que eu tirei ontem lá com 2 amigos, você vai perceber 2 diferenças. Pergunta assim: quais? O peso. Na foto você já vai ver diferença no peso. E segunda, na fisionomia. Porque a outra foto vou estar sem Cristo e numa foto vou estar com Cristo. Porque nitidamente você consegue perceber quem está com Cristo e quem não está. Deixa eu dizer uma coisa para você, não sei se as pessoas aqui já perceberam, já viveram isso. Você vai em alguns velórios, lugar que eu particularmente não gosto. Preciso ir por ser pastor, mas não gosto de estar. É um momento muito ruim. Mas preciso estar por ser pastor. Eu nunca gostei de ir e não gosto, eu estou te falando, mas preciso ir por ser pastor. E é nítido que você consegue perceber quem morreu no Senhor e quem não morreu. Que é isso, pastor? Começa a prestar atenção para você ver. Ah, pastor, não tem nada a ver. Bom, depois você me fala. Há uma grande diferença. E o semblante muitas vezes fala. O semblante muitas vezes fala. Então agora Adão e Eva comem do fruto, vem a sentença, são arrancados do jardim. Aí a Bíblia vai dizer então que agora é necessário vir o segundo Adão. Então agora Jesus nasce vindo de uma virgem. Você conhece toda a história, conhece todo o processo. Espera 30 anos para começar o seu ministério, porque ele respeita os tempos que existiam naquela época e só era permitido um homem, depois dos 30 anos, começar o seu ministério. Então até Jesus respeitou os tempos. Foi engraçado hoje, né? Pessoas querem acelerar o processo. Jesus, Filho de Deus, Salvador, esperou o tempo. Mas hoje a pessoa chega cheia de pressa. Eu não quero esperar. Não precisa não, pô. Jesus era... Vou falar uma palavra chula agora, tá bom? Como não tá filmando mesmo. Jesus era bobão. Eu esperava porque ele era bobão. Esperto é tu. Esperto é tu. Bobo era ele.
Então Jesus espera todo o tempo do seu ministério para ser executado, para fazer. A Bíblia diz então que agora Jesus vem e vai ser batizado por João Batista. E assim que Jesus é batizado, a Bíblia diz que vem uma voz do alto e diz: este é o meu filho amado, a qual me comprazo, a qual tenho prazer. E a Bíblia diz que desce uma pomba no formato do Espírito, tal. A Bíblia diz que a partir daquele momento, Jesus é tomado pelo Espírito e levado para o deserto para ser tentado por Satanás. Presta atenção numa coisa. Não foi o diabo que se levantou, foi o Espírito Santo que pegou Jesus e levou ele até o deserto. A Bíblia diz que Jesus tinha jejuado 40 dias e 40 noites e estava com fome. Satanás, como é um cara persuasivo, gosta de mexer com as coisas e usar as necessidades nossas contra nós mesmos. Ele diz para Jesus: se tu é filho de Deus, faz com que essa pedra vire pães. Presta atenção. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e na Bíblia está escrito que ele teve fome. Lucas capítulo 4, depois você lê em casa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você ficar com muita fome e eu entregar para você uma comida estragada, você come? Não. Por quê? Está estragada, né? Então quer dizer que a minha necessidade não pode mudar minha decisão, é isso? Continua, é isso? Isso. Então por que você aceita com facilidade aquilo que o inimigo te oferece? Ter fome não é sinal que eu posso comer qualquer coisa. Ter fome não significa que qualquer comida é boa para mim. E aí Jesus agora diz assim: mas só de pão não vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Presta atenção, para o carnal, jejum é ficar sem comer. O espiritual, jejum é alimento. Vou repetir para você entender. Para quem é carnal, jejum é ficar sem comer. Para quem é espiritual, jejum é alimento. Presta atenção numa coisa: Jesus estava com fome, mas não estava fraco. Há uma diferença em estar com fome e estar fraco. 40 dias e 40 noites jejuando. Você acha que Jesus estava como? Porque o jejum faz você romper o físico e acessar o espiritual. Então, para quem é carnal, eu fiquei de jejum, é só sem comer. Não. Jejum você está se alimentando de verdade, porque é o alimento que faz você resistir a ele, é o alimento que faz você combater ele. Então Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome, mas quando o diabo falou para ele: faz essa pedra virar pão. Se você é o filho de Deus, presta atenção, Jesus era o filho de Deus. Tinha todo o poder para fazer aquela pedra virar pão, caviar, o que você quiser, paella, o que você gosta aí? Picanha. Até o diabo fala que dá picanha, você acha que Jesus não pode? Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Maior demonstração de amor não é o que eu faço ou o que eu falo, é o que eu deixo de fazer. Então você não vai ver eu aqui: vida, te amo, tá linda hoje, sabe aquela melação? Você não vai ver eu fazer isso. Talvez você ache até que eu não gosto da pastora. Eu acho que o pastor é frio com a pastora. E você acha que calor é ficar na rede social falando um monte de coisa. Então você deve pensar: nossa, o pastor é seco com a pastora. Eu não vejo ele falando. Você não vai ver mesmo. Vai ver. Por quê, pastor? Porque eu acho isso frescura. Minha pensamento, tá bom? Amor para mim não é isso. Amor é o que eu deixo de fazer por ela. Pastor, mas eu achei que o senhor era frio. Eu sou. Pense o que você quiser. Graças a Deus não tenho problema nenhum. Então Jesus era o filho de Deus. Jesus tinha todo o poder, mas ele falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Presta atenção: quem sabe quem é, não obedece ordem do diabo. Quem
quem sabe quem é e quem está servindo, não acata a vontade do diabo. Porque o diabo sabe que a necessidade à tua volta faz você se mexer. Então muitas vezes ele vai usar o que está na tua volta para você servir ele. Eu estou com... Pô, pastor, estou num aperto, vai aparecer um esquema ali. Pastor, não é muito certo não, mas é um esqueminha e tal, vou arrumar um dinheiro, estou em aperto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é de Deus, não é de Deus. Se não é de Deus, é do diabo. A Bíblia diz que é se ensina ou não. Pastor disse é procedência maligna. Então não quero saber se você está apertado ou não está. Se o esquema não é de Deus, não é de Deus, não é para você. Pastor, que estou numa dificuldade, apareceu um negocinho ali, é que a gente tem que fazer uma coisa. Quem cuida de você não dorme. Se eu entender que eu preciso fazer errado para ser beneficiado, quando eu já não começo a analisar os meios que eu uso para alcançar sucesso, eu já perdi faz tempo. Se eu começo a fugir dos meus princípios para ter um benefício achando que eu estou vencendo, eu já perdi faz tempo. Se tu é filho de Deus, se eu sou Jesus, eu falo, eu sou e não quero. Vou fazer. Não estou obedecendo a ordem tua. E eu vi uma cena nesse filme que passou aí do... Vou dar um conselho para você. Você não foi no cinema ver essa última ceia, né? É a última ceia? É, né? Se você não foi, não vá. Chato, viu? Fica no Netflix, vai sair já já. Não gasta dinheiro, não. Eu fui lá. Eu fui. Só que de todo o filme eu gostei de uma cena. E guardei aquilo lá e vou falar para você agora. Pelo menos alguma coisa você viu. Mas se você não foi, espere no Netflix. Vai sair. Tem uma parte no final do filme que Jesus está sentado numa mesa de frente para Judas. E aí Judas falou para ele assim: eu dei conselho para você não fazer isso, que eles iam te matar. Jesus falou para ele assim: quem te falou que eu quero o teu conselho? Jesus falou para Judas: quem falou que eu quero o teu conselho? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você perceber que é o diabo vindo falar com você, fala para ele: falou que eu te perguntei alguma coisa? Quando ele falar para você: cadê o seu Deus? Fala para ele: quem te perguntou alguma coisa? Quem te perguntou? Ele gosta, ele é enxerido, ele gosta de entrar. Está nessa situação e o teu Deus? Fala para ele: quem te perguntou alguma coisa? Se tu é filho de Deus, faz que essa pedra vire pães. Cheio de fome, Jesus. Cheio de fome. Para você ver, 40 dias e 40 noites. Às vezes jejua 5 horas, parece que dá para comer um elefante. Então, fiquei 5 horas sem comer de jejum. Jesus, 40 dias e 40 noites. Com fome. Quem não vai ficar com fome? Não quero. Não quero. Você tem esse poder. Não, pastor, porque o senhor sabe o que estou enfrentando. Você tem esse poder. Fala para ele que você não quer. Fala para ele que você não quer. Fala para ele que você não quer. Ele quer fazer você acelerar o processo. Presta atenção. Ele quer fazer você acelerar o processo. Agora eu vou falar um negócio que as pessoas talvez não gostem, não estão falando, não queiram falar, eu vou falar. Sabe por que as pessoas estão gostando muito desse jogo de azar aí agora? De tigrinho e coelhinho e jacarezinho. Quem jogou aqui? Deixa eu ver. Tô levantando a mão porque eu já joguei, viu? Se escandalizar você. Então eu sei que tem mais gente que jogou hoje. Levanta a mão para me ver. Isso, só como que levanta, depois que eu levanto, né? Isso foi mentira o que eu falei. Peguei você, né? Se o pastor jogou, é de Deus. Sabe por que a pessoa gosta disso? Porque ela gosta da ideia de alcançar um valor muito alto sem trabalhar. Ela gosta dessa ideia e dessa possibilidade. Por isso que ela está sendo uma doença no meio do povo. Não só do de Deus, no outro povo de fora também. Por quê? De alcançar um dinheiro muito alto em pouco tempo sem esforço. Com as grandes estratégias do diabo é fazer pular processos e não ter esforço.
É por isso que presta atenção no que eu vou te dizer. O caminho do inferno, presta bem atenção. O caminho do inferno é bonito. Bem bonito. Rosas coloridas, paisagens lindas. Só que o final é morte. Agora, o caminho do céu é apertado. Você tem que carregar uma cruz. A porta é estreita. Então, se for olhar pelo caminho, você vai achar que para o céu o caminho é bonito. Aí você está indo para o inferno. Porque se você olhar para o caminho dos que levam o céu, você vai falar, eu não quero isso. Isso não pode ser de Deus. Aí está andando no caminho largo. Estou olhando para o alto, tirando uma foto. Faz com que essa pedra vire pães. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus então resiste às tentações do diabo. Depois você conhece, fala para subir, fala para se jogar, adorar ele e tal. E a Bíblia vai dizer, eu gosto dessa versão de Lucas, que a Bíblia vai dizer que depois que Jesus resiste ao Satanás, ele se retira para voltar em um tempo oportuno. O que isso quer dizer, pastor? É que ele sai por um tempo, mas ele vai voltar. O diabo não desiste. Ao contrário de muito cristão. O diabo não desiste. Por quê? Porque ele sabe que ele está condenado, ele quer levar, que ele quer aumentar o time dele. Então a função dele é o quê? É fazer você sair da presença. É fazer você ter um relacionamento ruim com o seu Salvador. Mas só que Jesus veio para reativar isso e reconectar esse problema que foi rompido por causa de Adão. É por isso que você vai ver que nós somos a geração de Adão. A nossa raiz é adâmica. Por isso que a nossa raiz é pecaminosa. Por isso que eu tenho muito mais tendência a ir ao pecado do que às coisas de Deus. Já percebeu que você tem muito mais facilidade para fazer algo que desagrada a Deus do que algo que agrada? Por quê? Porque a nossa raiz é pecaminosa. Somos da raiz de Adão, mas filhos de Deus por adoção, por Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo vem com seu sangue e nos adota. Por isso a necessidade de ele vir. Então agora a Bíblia vai dizer que ele vence o diabo no deserto, enquanto o primeiro Adão perde no jardim. Por isso que fartura e escassez não são motivos para ter relação com Deus. Porque alguém que tinha tudo caiu, quem estava sem nada vence. Então Jesus agora começa a fazer o seu ministério, Jesus começa a exercer as suas funções, começa a salvar, começa a curar, começa a levantar morto, começa a dar vista ao cego, a audição para quem não ouvia, começa a fazer o aleijado, começa a fazer o seu ministério. Só que a Bíblia vai dizer que quando chega no capítulo 26, a qual nós lemos na abertura do culto, Jesus agora sai para orar. Já tinha ceado os seus discípulos, já tinha falado para eles algumas coisas e vai orar. A Bíblia diz que a sua alma estava angustiada, estava triste, estava apertado o negócio, porque Jesus estava sentindo todo o peso do pecado da humanidade inteira. E a Bíblia diz que ele vai orar. Só que presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa. Esse lugar a qual Jesus vai orar era Getsêmani, era um jardim. Tá, pastor, o que isso tem a ver? Era um jardim, o que tem? Tá, o que tem a ver que era um jardim? O diabo, ele adora voltar em ambientes que ele foi vitorioso. É por isso que você vai perceber uma coisa. Ele vai insistir com você aonde ele já venceu você. Ele vai insistir em você onde um dia, no mesmo lugar, ele venceu você. É por isso que agora Jesus está num jardim. O segundo Adão está no jardim. O problema é que Satanás não sabia que esse Adão era diferente do outro. Esse Adão era diferente. Esse Adão era diferente. Tá, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Não tem problema o diabo voltar em lugares que ele venceu você um dia. O que não pode é quando ele chegar naquele mesmo lugar que ele venceu você um dia, você está do mesmo jeito.
Não tem problema ele insistir em você onde um dia ele venceu você. O que não pode acontecer é quando ele chegar naquele mesmo ambiente, você ser o mesmo. Porque o diabo ele não fica gastando energia em coisa que não precisa. Ele vai no lugar que ele acha. Ele sabe que você caiu um dia. É por isso que se você tem problema com mulher, é com mulher que ele vai tentar você. Se você tem problema com dinheiro, é com dinheiro que ele vai tentar você. Ah, pastor, eu tenho um problema com mulher. É aí que ele vai. Eu não tenho problema você reconhecer que você tem problema com isso. O que não pode é quando ele vir nessa área, você está do mesmo jeito ainda. Porque na área que você está fraco é a área que ele vai vir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás, desde lá do jardim, por isso que eu fiz a pergunta para o texto, por que ele não pegou do fruto? Não, porque ele não quer pegar nada. Ele não tem poder para pegar nada. É por isso que ele não pode acabar com o seu casamento. O seu casamento é de Deus, mas ele pode fazer que uma das partes acabe com o casamento. O diabo ele não pode entrar numa igreja que está buscando ao Senhor, orando, e trazer uma contenda, ele fazer isso. Não, mas o que ele faz? Ele entra em alguém para causar uma contenda dentro da igreja. Esse é o papel dele. E ele faz muito bem isso. Nós já sabemos. Então agora Jesus está num ambiente, um jardim. Jesus agora vai orar, presta atenção. Jesus estava orando. Ele disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Ponto, vírgula. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu sempre vi essa palavra, por isso que eu coloquei o tema da mensagem, isso. Mãe da Luísa, aparecendo na recepção. Por isso que eu coloquei esse tema nessa mensagem, todavia. Eu sempre disse esse negócio, todavia, e eu gosto de... E aí busquei lá alguns significados de todavia. E eu quero que você guarde, que você repita comigo assim. Ainda assim. Mais alto. Ainda assim. Mesmo assim. Contudo. De novo. Ainda assim. Mesmo assim. Contudo. De novo. Ainda assim. Mesmo assim. Contudo. Presta atenção numa coisa. Quando Jesus vai orar, está orando. Ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ponto e vírgula. Todavia. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Deixa eu dizer uma coisa para você. Estava muito pesado para Jesus. Muito. O pecado de todo mundo estava em cima dele. Estava muito pesado. Muito complicado. Estava doendo. Estava complicado. Mas Jesus diz assim para o Pai: Pai, ainda assim. Mesmo assim. Contudo, faz o que tu quer. Presta atenção, irmão. Irmã. O segundo Adão também está no jardim agora. E esse jardim, o significado dele é de prensa. Lugar de prensa, de apertar. Com o peso de todos os pecados da humanidade. Sendo inocente. E ele chega para o pai e fala: se possível, passa de mim esse cálice. Tira. Só que deixa eu falar uma coisa para você. Se Jesus rejeitasse esse cálice, era como ele comesse o fruto segunda vez. Era o segundo Adão comendo o fruto de novo. É isso, pastor? É. Se ele rejeita o cálice, era o segundo Adão comendo o fruto novamente. Então, ou seja, Jesus resiste ao diabo no deserto. Mas a pressão maior foi no jardim. Tá, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer para você, presta atenção. Eu disse para você lá no início que Satanás já perdeu. Amém? Já perdeu. Ele quer fazer você perder para você mesmo.
Como assim, pastor? Explica melhor, vou explicar. Tem pessoas que conseguiu resistir o diabo no deserto, mas vive perdendo para ela mesma. Como assim, pastor? Eu disse para você que o diabo ele gosta de voltar em ambientes a qual ele já venceu. É por isso que muitos de nós caem no mesmo problema sempre. Porque ele sabe qual é o ambiente que ele é vitorioso. Ele sabe o qual você é fraco. Ele sabe que você não trata isso para lidar com ele. É por isso que você cai de novo. Você sabe quantas vezes você caiu no mesmo problema? Você sabe disso. Eu estou falando com você. Não é um problema diferente que está derrubando você. É o mesmo. Por quê? Porque você não lida com ele como você deve lidar. Você lida com ele como carnal. Você não lida como espiritual. Porque se você lidar como espiritual, você arrebenta com ele. Porque o espiritual, presta atenção agora, o espiritual é aquele que diz assim, ó, ainda assim, mesmo assim, contudo, eu fico. Ainda assim, mesmo assim, contudo, eu não vou parar. Ainda assim, mesmo assim, com dificuldade, acontecendo o que está acontecendo, com tudo isso, eu vou permanecer na tua presença. Deixa eu dizer uma coisa para você, não é desculpa para você para sair da presença de Deus quando acontece alguma coisa ruim com você. Porque o Filho de Deus, que não tinha pecado nenhum, estava dizendo para o Pai, ainda assim, mesmo assim, contudo, eu não quero fazer a minha vontade. Sabe como é que você vence Satanás? Deixa eu perguntar para você, perguntei isso aqui de manhã. Quem estava de manhã não vale. Sabe qual que é a maior arma que você tem para vencer Satanás? Quem sabe? Quem sabe? Algumas pessoas disseram de manhã que é jejum e oração. Vou dar uma de pregador agora, esse aí, o Off the King, the Power, das quantas e dá uma chave para você agora. Quer vencer o diabo? Quem quer vencer o diabo? Deixa eu ver. Não é para levantar a mão, você levanta com preguiça. Isso é porque você quer, hein? Eu gosto assim, povo verdadeiro. Alguns disseram de manhã que era jejum e oração. Sabe como você vence o diabo de verdade? Você derrota ele vencendo você. Como assim, pastor? Me explica melhor. Toda vez que eu abro a mão da minha vontade, toda vez que eu venço a minha vontade, que eu venço eu mesmo, eu derroto Satanás. Sabe por quê, irmão? Só jejua e ora quem mata a sua vontade. Quem é que gosta de ficar orando e jejuando? Levanta a mão para me ver. Seja verdadeiro. Quem gosta? Quem gosta de orar e jejuar? Então, quando eu paro de fazer a minha vontade, automaticamente eu já oro e jejuo. Porque eu sei que orar e jejuar é a arma de quem é espiritual e é a vontade do Pai. É por isso que você vê hoje um crente tem dificuldade para jejuar. Tem dificuldade para orar, tem dificuldade para ler. Por quê? O diabo gosta disso. Só que aí ele vai para o jardim, um ambiente de vitória para ele. Só que esse jardim estava diferente. Esse Adão estava diferente. Porque esse Adão estava disposto a abrir mão da vontade dele. Presta atenção. Ele era inocente, diferente de nós. Diferente, bem diferente. Nós somos orgulhosos. Somos orgulhosos. De vez em quando mentimos. Somos desleixados com as coisas de Deus. Temos um monte de motivos para querer abandonar esse cálice. Mas quem estava falando aqui era alguém que era puro, inocente, mas veio para a terra com um propósito. Então, quando ele fala para o pai: Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, ponto, vírgula. Mas, ainda assim, era Jesus dizendo: Pai, está doendo.
Mas mesmo doendo, com tudo que está acontecendo na minha volta, faz do teu jeito. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus veio para reconectar o acesso do homem à presença de Deus. É por isso que o inimigo luta contra você constantemente, para que você saia da presença de Deus, do caminho que te leva à salvação, porque ele conhece muito bem esse caminho. É por isso que hoje facilmente as pessoas são ludibriadas pelaquilo que elas entendem que é de Deus ou que não é de Deus, que pode ser ou que não pode ser. Por quê? Porque de verdade ela não está na presença. Porque quem está na presença, quem sabe quem é e quem serve, não é ludibriado porque conversa. Então aqui nós estamos falando de um homem que está fazendo muita dor, estava muito pesado, estava muito difícil. Só que ele tinha o todavia no seu vocabulário. Que é uma coisa que precisa ter no teu vocabulário também. Por quê, pastor? Ainda assim, mesmo assim, contudo. Sabe o que é isso, irmão? Se tem alguém que o diabo respeita, se tem alguém que o diabo corre, se tem alguém que o diabo evita, é alguém que tem no vocabulário todavia. Por quê? Estou com vontade de pecar, mas mesmo com vontade eu não vou. Mesmo com essa vontade dentro de mim, queimando no meu coração, eu não vou. Por quê? Porque eu amo a Cristo. É por isso que você vai ver hoje muito mais pessoas com grande dificuldade de rejeitar a vontade de Deus. Por quê? Porque ela quer fazer a dela. Porque o nosso maior adversário, na verdade, muitas vezes, é a minha própria vontade. Então Jesus está dizendo, não faça do meu jeito, faz do teu. Que eu digo que a nossa vontade não será feita, eu venci o diabo. É por isso que ninguém jejua por vontade, ninguém ora por vontade, ninguém tem prazer de ler a Bíblia. Isso não quer dizer com vontade. Eu preciso orar, eu preciso ler, eu preciso jejuar para alimentar o meu espírito. O diabo não se vence carnalmente, o diabo se vence no espírito. Espírito. E automaticamente, quando eu deixo de fazer a minha vontade, Deus entrou. Pode vir para cá o louvor. Todas as vezes que vencemos a nossa vontade, derrotamos o diabo. Somos filhos por adoção pelo segundo Adão. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Você não percebeu que você vive caindo na mesma coisa? O diabo já sabe qual que é o seu ponto fraco. E vou te falar uma coisa, não tem problema em saber qual é o teu ponto fraco, não. O problema é ele encontrar você do mesmo jeito da primeira queda. O problema é quando ele encontra você do mesmo jeito quando você caiu. Não tenha vergonha de ter caído, tenha vergonha de ter continuado do mesmo jeito. Porque, presta atenção, tem muita gente que chora, que não sei o que e tal, e não muda. Por quê? Porque só fica com remorso. E quem se arrepende muda. Quem se arrepende muda de direção, muda de comportamento. Remorso não muda ninguém. Choro hoje e amanhã eu estou do mesmo jeito. Falo que não faço hoje, mas amanhã eu estou fazendo de novo. Não tenha problema e não tenha vergonha de dizer quantas vezes caiu. O que você não pode permitir, e tem permitido por muitas vezes, é ele te encontrar do mesmo jeito. Ele vai vir do mesmo jeito. É do mesmo jeito. O que é isso, pastor? Ele vai vir do mesmo jeito. A pergunta é, quem ele vai encontrar agora? Deixa eu dizer uma coisa para você. E aqui eu vou encerrar. Deus está falando, sério, pastor? Já é 9, ainda é 9. Louco para ir embora, eu sei que você está louco para ir embora. Para você o que interessa é o que está lá fora, não é o que está aqui. Eu sei disso já. Vai acabar já, tá bom? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Quando o primeiro Adão cai no jardim, ele tinha tudo lá. Tudo. 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 A Bíblia diz que ele dominava as aves do céu, peixes do mar e os animais da terra.
não fazia esforço para colher, não tinha esforço para plantar, nada, tinha tudo. Adão tinha tudo. Tinha o Senhor toda tarde vindo para conversar com ele. Tudo que Adão precisava, ele tinha. Só que mesmo assim, o diabo conseguiu colocar na cabeça dele que estava faltando algo. Vou repetir para você entender. Adão tinha tudo. Tudo. Tudo que você imaginar, Adão tinha. Só que mesmo tendo tudo, para ele não era suficiente. Porque presta atenção, mesmo que Adão não dominasse as aves do céu, mesmo que Adão não dominasse os peixes do mar, mesmo que Adão não dominasse os animais que andavam de uma forma terrena, mesmo assim Adão tinha que se alegrar. Por quê? Porque todo dia a presença estava lá. Mesmo Adão pecando, a presença foi lá e falou: Adão, a gente tem um encontro todo dia, Adão. Você vê que o pecado não mudou o encontro estava lá. Adão, cadê você? Só que é engraçado que nos dias de hoje, a presença para as pessoas é o que menos importa. A presença hoje é o que menos importa. É difícil você escutar hoje na boca de um cristão, a palavra é todavia. Está vindo uma geração que não quer suportar mais nada. Não existe no vocabulário dele, mesmo assim, ainda assim, com tudo, não tem. Qualquer coisinha que chegue nele já também não quero mais. Não vou fazer. É isso aí. Aí você olha para mim assim: o pastor está voando. Igreja crescendo pra caramba. Várias coisas acontecendo. O pastor está contentão e tal. Só vou te falar uma coisa. Várias vezes tive vontade de parar. Talvez você olhe assim e imagine: não, quem tem vontade de parar é o pastor que a igreja está vazia. Quem tem vontade de parar é o pastor que a igreja não está nem aí. O pastor que a igreja tal. Talvez seja esse o pensamento. Sabe por quê? Porque para o carnal importa é quantidade e tamanho. O espiritual não. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Por várias vezes tentei desistir. Mesmo que para os homens carnais nós estamos vivendo um sucesso. Mesmo que para os homens carnais eu não tenho motivo de desistir. Mas quero falar para você, tentei desistir várias vezes. Por que eu só estou falando isso, pastor? Porque eu sou normal. Tentei desistir. Só que quando eu tentei desistir, essas 3 palavras vieram na minha mente. Mas, pastor, ainda assim, mesmo assim, contudo, não faz do meu jeito não. Enquanto for do seu jeito, quando for da sua vontade, você vai viver perdendo para o diabo. Ele zombando de você. É isso que ele faz. Sorrir do teu rosto, zombar na tua cara, usar pessoas para afrontar você. Por quê? Porque ele vive ganhando de você. Eu disse para você que ele já perdeu, ele está condenado. Ele está condenado, ele já perdeu. Eu sempre falo isso. Eu adoro bater no diabo. Só que tem um monte de gente que resiste o diabo e perde para ela mesma. Porque no vocabulário dela não existe todavia. No vocabulário dela tem que ser do meu jeito. Eu não vejo assim: Satanás, continua. Tem que ser do meu jeito. Diabo, isso aí, vai. Não, se não for do meu jeito eu não quero. Diabo, isso aí, faz desse jeito. O diabo aplaudindo você. Agora quando você é espiritual e o diabo vem para cima de você, você fala: ainda assim, mesmo assim, contudo,
minha vontade não importa mais. Estamos vivendo uma geração que hoje que sabe de tudo. Tudo ela sabe. Tudo ela dá palpite, tudo ela se mete. Ela se acha melhor do que os outros. Ela acha que ela conhece mais do que os outros. Ela acha isso, ela acha. Porque o diabo conhece você e Deus também. E sabe quanto você é fraco. Sabe por que você é fraco? Porque você não está na presença de Deus. Que é isso, pastor? E o diabo está aplaudindo você. Ele quer que você continue assim. Continua assim. Continua desse jeito. E o diabo está assim. Vai. Solta esse cálice. Solta. Não é para você. Está muito pesado. Está muito pesado. Não precisa disso não. É por isso que a dúvida é tão importante para o diabo quanto a fé para Deus. E quem para ouvir o diabo, abre a porta para a dúvida. Aí abriu a porta para a dúvida, ele entra. Precisa fazer desse jeito? Precisa de 2 escudos, pastor? Pergunta para Deus se precisa, Ele vai te responder, porque foi Ele que mandou. Será que precisa ser dessa forma? Tem que ser da sua. Engraçado que você não tem um fruto para mostrar. Quem procura muito fruto nos outros é porque não tem nenhum. E a gente vemos uma geração que não luta mais pela presença, que troca a presença por qualquer coisa, troca a presença por qualquer noite, troca a presença por qualquer conversa, troca a presença por qualquer foto, que a presença não é importante mais para ela. Ela diz que é, até se mostra que é, mas não é. Porque quem de verdade tem a presença como mais importante, no vocabulário dela vai ter sempre a palavra todavia. Mesmo assim, ainda assim, contudo, eu vou te adorar. É por isso que o diabo fica furioso quando você tem todos os motivos para baixar a guarda. Só que aí você adora. Aí fala: eu estou acostumado com um cara que cai na minha conversa. Eu estou acostumado com uma mulher que faz o que eu peço. Faz com que essa pedra vire pães. Aí a necessidade, tem um monte de gente transformando pedra em pão pela necessidade. Só que ela não percebeu quem deu a ordem foi o diabo. É tempo de você voltar a buscar a presença de verdade. O diabo conseguiu tirar o primeiro Adão do jardim. Ele venceu lá. Nós não podemos negar disso. Mas só que o segundo Adão veio e nos adotou e está conosco. E muitas vezes o inimigo vai usar as circunstâncias da tua volta para que agora não tirar mais você do jardim, mas que você saia da presença. E você bem sincero e com tristeza no coração falo isso. Muita gente fora da presença de Deus dentro da igreja. Falo com temor e tristeza no meu coração agora como pastor. Muita gente dentro da igreja e fora da presença. Como assim, pastor? Só está de corpo físico. O espírito não está aqui. A alma não está aqui. Já está pensando no amanhã, está pensando o que vai fazer daqui a pouco. Já não vê a hora de acabar para ir embora. Já está pensando o que vai fazer amanhã, com um monte de coisa que vai ter para fazer. A cabeça dela já não está mais aqui. A cabeça dela já não está mais aqui, está em outros lugares. É por isso que você se tornou uma pessoa fria. É por isso que você se tornou uma pessoa distante. Você não sente mais a presença. Você até tenta, você chora, você faz isso, faz aquilo, mas a presença mesmo, aquela que fortalece você, que te dá força para vencer o diabo, para vencer as tentações, essa você não tem mais. Por isso que você vive caindo. Porque a presença já não é mais prioridade para você. Porque se a presença fosse prioridade para você, quando você adentrasse aquelas portas de vidro, seja aqui ou em qualquer lugar, você ia falar: eu não quero saber de nada que está lá fora. Eu só quero sentir a tua presença. Porque na tua presença os meus pecados são perdoados. Na tua presença eu fico forte. Na tua presença eu encontro arma para lutar contra o diabo. Na tua presença a minha vontade pouco importa. Eu só quero te sentir. Então quando eu entro dentro daquela porta com esse pensamento, o meu culto é outro. E o meu culto não acaba aqui quando eu dou a bênção apostólica. Ele vai embora comigo. Amanhã no meu trabalho eu vou estar no culto ainda.
Amanhã na escola eu vou estar no culto ainda. Amanhã na faculdade eu vou estar no culto ainda. Por quê? Porque o culto não acaba quem está na presença. Quem está na presença, o culto não acaba. Porque às vezes, mesmo sentindo dor, ainda sentindo dor, com tudo acontecendo contrário à minha volta, eu estou dizendo: faz como tu quer, porque tua presença vale para mim. Tua presença vale para mim. Por isso que Davi falou: tira a coroa, tira o trono, tira o que o Senhor quiser, só não tire de mim o teu Santo Espírito. É bom ter coroa, é bom ser rei, é bom ter dinheiro, é bom ter conhecimento, tudo isso é bom, mas nada se compara com a tua presença. Deus está procurando uma geração que de verdade valoriza ela, que de verdade para Ele o que é mais importante é ela. Pode tirar o que quiser, mas não tira a presença, porque se tirar a presença, acabou para mim. Então a gente vive uma geração hoje, o que interessa é a vontade dela. O que interessa é estar bom para ela, é ela aparecer, ela ser o centro das atenções, ela ser o grande, ela ser o bonzão. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus conhece você e o diabo também. E muitas vezes o diabo vai querer que você continue dessa forma. Ele continua dando ordem em você. É por isso que ele preparou um novo jardim. Um novo jardim estava lá. Jesus cheio de dor, cheio de peso, negócio apertado. E falou: agora ele larga, agora ele sai. O outro saiu na facilidade, esse no aperto vai sair. Se o outro saiu quando tinha tudo, esse também vai sair, porque o negócio está apertado. Só que esse Adão era diferente. O diabo falou: aquele saiu quando estava tudo fácil, esse no aperto vai ser mais fácil ainda. Larga esse cálice. Era Jesus falando para ele assim: o primeiro comeu o fruto. Falou: Pai, é do teu jeito. Não estou confortável com isso, não estou gostando disso, não queria que isso acontecesse, mas estou falando para o Senhor a partir de hoje. É do seu jeito. É do seu jeito. Porque quando é do seu jeito, eu tenho a sua presença. Não adianta eu fazer do meu e ser vazio. Posso fazer contra a minha vontade, mas quero estar cheio da tua presença. É por isso que tem um monte de gente vazia hoje, porque vive fazendo a sua vontade. Mas quem faz a vontade de Deus, Ele tem prazer de encher com a sua presença. Por isso que você vai ver pessoas que talvez não estejam no lugar que ela queira, não esteja fazendo aquilo que ela gostaria de estar fazendo, mas ela se alegra e está em paz, porque sabe que o Senhor trabalhando e no momento oportuno vai fazer. É cheio da presença. Se coloque de pé quem pode, em nome de Jesus. Adore a Deus e fale para Deus que a melhor coisa da tua vida é a presença dEle. Vou dar um conselho para você hoje, agora, nesse momento. Não peça nada para Deus, nada material. Ele conhece a sua necessidade, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o quanto está difícil, Ele sabe tudo. Mas quero fazer um pedido para você agora. Não peça nada para Ele material, nada. Peça para Ele a presença. Peça a presença. Mostra para Ele que as outras coisas são boas, mas a presença é melhor. A presença é melhor. A presença é melhor. A presença é melhor. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te
vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho, sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho, sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, eu só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. E eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Segura pra mim aqui. Presta atenção numa coisa. Eu falei pra você. Adão tinha tudo. Tudo. Mas o diabo conseguiu colocar na mente dele e desejar algo que ele não precisava. Por quê? Porque Adão tinha um relacionamento com Deus. O que o diabo queria, pastor? O diabo queria tirar Adão de lá. Presta atenção numa coisa. O fruto não importa para o diabo. O que importa para o diabo é você não estar na presença de Deus. É por isso que ele luta incansavelmente com essas armas para arrancar você de lá. Só que ele conseguiu arrancar Adão do jardim, do céu não. O diabo quer arrancar de você o que você tem mais de valor.
é a presença. Quanto tempo faz que você não rasga a sua alma? Quanto tempo faz que você não coloca diante dele os seus pecados, que você sabe que você tem? Você sabe que você tem essa boca maldizente, esse orgulho que te consome. Quanto tempo faz que você não coloca eles diante de Deus? Coloca eles diante de Deus hoje. Está aqui, ó. Que eu quero mostrar para o Senhor quem eu sou e quem eu também não sou. As pessoas acham que eu sou uma coisa, mas eu sou outra. E o Senhor sabe quem eu sou de verdade. Coloca diante de Deus isso hoje. Eu sou esse aí ainda, que tem um vício ainda, que ainda minto, que na minha boca ainda tem palavrão, que eu falo pelas costas das pessoas. E você acha que você é muito espiritual falando do outro pelas costas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você esteja obedecendo muito mais Satanás do que a Deus. Porque quem está cheio da presença, está cheio. Quem está cheio, não tem tempo para falar do outro. Gasta seu tempo falando com ele. Gasta tempo buscando ele. Gasta tempo falando com ele, lendo a palavra dele. Quem está cheio de Deus não tem tempo para falar do outro. Eu sou cheio de Deus, vive falando do outro. Presta bem atenção numa coisa. Depois que Adão comeu do fruto, Deus falou para ele: Adão, quem te mostrasse que estava nu? Comeste do fruto, mas disse para não comer? Quem está na desobediência, o outro é o culpado. Quem vive na desobediência, sempre o outro é culpado. A mulher que tu me deste. E mulher, a serpente. Porque quando eu estou na desobediência, sempre tem algum culpado dos meus erros. Mas quando eu estou cheio da presença e reconheço meus erros, Davi disse assim: tira tudo de mim. Só não tira de mim o teu espírito. Traí mesmo, adulterei mesmo, matei mesmo, mas estou arrependido. Não foi culpa da mulher que estava tomando banho, não foi culpa do marido, foi eu que adulterei, foi eu que matei. Mas estou aqui diante de ti para te pedir uma coisa: me perdoa. Perdi para mim mesmo. O mesmo homem que venceu o gigante perdeu para ele. E quando ele perdeu para ele, ele reconheceu, ele falou: fui adúltero, assassino, mas quero pedir uma coisa para o Senhor. Porque quem sabe o quanto vale a presença está disposto a se arrepender. Não tira de mim o teu espírito. Quiser tirar o trono, tira. Se quiser tirar o pastoreio, tira. Se quiser tirar a coroa, tira. Se quiser tirar a posição, tira. Só não tira de mim uma coisa. Porque essa coisa vale mais. É legal ter reconhecimento, é legal ter posição, é legal ter um monte de coisa, mas a tua presença... Cadê você que almeja pela presença de Deus? Quero ver você agora que quer a presença de Deus. Eu quero ver você agora que luta pela presença de Deus. Eu quero ver você agora se manifestar. Diz para ele que quantos erros você tem, mas diz para ele que vai a partir de hoje. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. A tua presença vale mais. Fale para ele isso. Fale para ele isso. Mesmo assim, ainda assim, mesmo assim, contudo, é a tua presença que eu quero. Estou sentindo dor, estou com vontade de desistir, quero ir embora, quero largar tudo. Mas ainda assim, mesmo desse jeito, com tudo isso acontecendo, eu quero te adorar. Eu quero buscar a tua presença. A tua presença vale mais. Eu não quero sair da tua presença. Eu não quero sair da tua presença. Sair daqui, me deixa morar.
vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Ontem, meu amigo me levou até um rapaz e falou assim: conhece ele? Falei, não. Não tá lembrado dele? É isso aí, é aquele que a gente, quando jogava lá, a bola caía lá fora, ele ia lá correndo, buscar, ficava com o nariz correndo e tal. Falei, não tô lembrado não. Você quer não? Aí ele foi, saímos da presença do cara assim. Pô, tu não conhece o cara? Não lembra dele? Não. Pô, esse cara aí falou o nome do cara, disse que é grandão, tá mandando prender, mandando soltar aí no Guarujá. Irmão, grande é o Todo-Poderoso. Conheci um monte, disse que era grandão, mas eu conheci um. E a Bíblia diz: e todas as águas da terra cabem na palma de suas mãos. Grande. Eu entendi a fala do meu amigo porque ele não conhece quem eu conheço. Mas daqui eu estava falando, grande. Grande. Só existe um. Eu não sei o que você pensa da sua vida. Eu não sei quais os rumos que você quer tomar, ou escolhas que você quer fazer. Eu quero alertar você de uma coisa: Satanás está lutando contra você para arrancar você da presença. Você pode até falar assim: pastor, Adão não conhecia Satanás ainda e não sabia que era ele naquela serpente. Vou dar essa colher de chá para Adão, mas para você, aqui ó, não permita que ele arranque você da presença de Deus. Para de fazer a sua vontade, viu? Para de fazer do seu jeito. Não permita. Não permita. Não deixa. Porque senão ele vai bagunçar de novo, viu? Porque senão ele vai bagunçar de novo. Então abra os teus olhos espirituais. Porque senão ele vai bagunçar de novo. E você não vai poder dizer a partir de hoje que você não foi avisado. Tem alguém que precisa voltar para Cristo hoje? Tem alguém que precisa entregar a sua vida para Ele hoje? Esse é o momento que nós vamos encerrar. Tem alguém? Preciso retornar, pastor. A minha desobediência me levou para fora do jardim. Cadê você? Ele tirou você do jardim, mas não consegue tirar você do céu se você se arrepender. Cadê você? Tem alguém? Tem alguém para retornar para Cristo? Tem alguém para voltar para Cristo? Esse é o momento. Estou esperando você.